Muitas vezes a gente fica nessa discussão de se o patriarcado vai voltar ou não vai voltar, se a gente vai para um matriarcado, se esse matriarcado ele é sustentável ou não, se os muçulmanos vão chegar e vão dominar tudo. Então eu vou explicar de uma forma bem rápida, em 3 passos, o que tem que ser feito, por exemplo, aqui no Brasil, e o que deveria ser feito em qualquer país da civilização ocidental que quiser se salvar e quiser prevenir um colapso. Primeira etapa, a gente tem essa definição do dicionário do feminismo, que é a igualdade entre homens e mulheres, e se tu for ler ao pé da letra, igualdade é igualdade de direitos e de deveres. E a gente está vendo que atualmente o governo está abandonando as mulheres. Por quê? Porque o governo não é trouxa. Ele é filha da puta, mas ele não é trouxa. As mulheres, da mesma forma que elas quebraram um contrato social com um homem, no qual dizia que o homem ia proteger e prover para a mulher, e a mulher, em troca, ela ia permanecer com o homem, não ia trair, ia cuidar da casa e dos filhos dele e ter os filhos dele, a mulher quebrou o contrato social que ela tinha com o governo. O governo ele ia dar proteções, garantias e privilégios para as mulheres, e em troca as mulheres elas iam ter os filhos que o governo precisa para manter o país, para manter a sociedade. E desde 2010, a mulher brasileira ela passou a ter menos de 2 filhos, cada mulher, né? A taxa de fecundidade. E o governo já está mexendo os pauzinhos para começar a tirar os direitos extras das mulheres, tirarem os privilégios. Conforme haver necessidade de corte de gastos públicos, o governo vai tirando. E agora é a hora, porque a gente está partindo para um governo mais de direita, mais liberal, e até mesmo na Europa já houve iniciativas de líderes de países, por exemplo, da Holanda, que dizem que o estado de bem-estar social, de seguridade social, ele fracassou. Não dá para ter um estado socialista aí garantindo saúde, educação e etc. E basicamente os donos da Europa já devem ter percebido isso, porque quem que eles estão escolhendo? Eles estão abandonando a população europeia e escolhendo os muçulmanos. Qual é o modelo de família que os muçulmanos têm? Uma família na qual o homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. É uma família que necessita menos do Estado. Então a primeira etapa aqui no Brasil é tirar tudo quanto é privilégio, tudo quanto é benefício extra de mulher. Aposentadoria mais cedo, programas sociais, programas públicos que visam só a mulher, acabar com licença maternidade, acabar com os direitos extras da CLT. Tirando esses benefícios, esses privilégios, a mulher vai ter que competir com o homem de igual para igual. Aí a carreirista não vai ter essa carreira subsidiada e alavancada pelo Estado. A mulher competindo de igual para igual com o homem, ela não vai conseguir competir. Mesmo porque, por experiência própria, eu já vejo que mulher que trabalha 40 horas por semana, ela não aguenta. Fica estressada, a libido diminui, a mulher envelhece mais rápido. E é que nem o pessoal falou já na seção de comentários aqui do meu canal, de que adianta uma mulher carreirista e uma mulher que trabalha, se na hora que ela quer casar e ter filhos, ela quer um homem que esteja acima dela, que tenha ainda mais dinheiro do que ela, no mercado de trabalho agora que está começando a discriminar contra o homem. E além disso, ela não quer arcar com os custos da família e os custos dos filhos. Ela quer que o dinheiro dela fique só para ela e que o homem banque o resto. Então o que vai acontecer tirando esses benefícios, esses privilégios, esses direitos extras, essas proteções que o Estado dava para as mulheres? Elas não vão dar conta, vai ter um monte de mulher que vai encalhar. Elas vão começar a se submeter de novo. E a gente já está vendo isso acontecer, as conservadias vão pagar de conservadia, vão pagar de tradicionalista, porque ser uma carreirista sem a ajuda do governo é muito difícil. E daí a mulher vai precisar de um homem. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal. A única forma de manter um relacionamento com uma mulher, conseguir manter ela, é se ela precisar de ti. E às vezes nem isso é suficiente, porque a gente tem uma mulherada aí que arranja um beta, um maridão trouxa rico e fica traindo. Mas enfim, a primeira etapa é tirar os privilégios e os benefícios extras, e daí elas vão começar a se submeter. Aí a gente chega na segunda etapa. Conforme for reduzindo
a quantidade de socialismo no governo, tirando o CLT, essas coisas tudo mais, e também fazendo reforma da Previdência, fazendo a sociedade ir tendendo mais para um liberalismo, mais para um livre mercado, mais para um capitalismo, direita de verdade mesmo, e tirando esses benefícios das mulheres, e a hora que as mulheres começarem a se submeter, a segunda etapa é basicamente acabar com o voto universal. Veja bem, primeiro a gente tira privilégio e assistencialismo feminista. Depois a gente começa a tirar privilégio e assistencialismo geral. Daí eu tô falando de Bolsa Família, tô falando de Minha Casa Minha Vida. E daí a gente tem que acabar com o voto universal. Basicamente tem que ter algum parâmetro de filtragem, tem que ter alguma coisa que faça a seleção de quem pode votar e quem não pode votar. Eu já fiz o meu vídeo aqui sobre quem deve ter o direito ao voto. Afinal, na minha opinião, a pessoa não pode ser funcionário público e tem que estar pagando imposto de renda, tem que estar acima da faixa de isenção. E daí só nessa parte aí, por exemplo, de tirar os direitos femininos e as mulheres começarem a se submeter, dos dois ou elas vão ser donas de casa ou elas vão ter um salário mais baixo porque vão trabalhar meio período. Isso pode ocorrer conforme vá tendo uma liberação do mercado de trabalho. A gente pode começar a implementar um salário mínimo por hora ao invés de um salário mínimo mensal, ou até mesmo acabar com o salário mínimo de vez. Então, na segunda etapa é fazer essa filtragem de quem tem que ter o direito ao voto. Só quem é responsável, quem sustenta e mantém a sociedade, tem que ter o direito ao voto. Pode ter algumas mulheres que consigam chegar nesse nível. A minha regra é 5%. 5% das mulheres realmente não precisam de homem e conseguem se manter sozinhas, conseguem ser tão responsáveis quanto o homem, talvez até produzir tanto quanto o homem. Mas isso é outra coisa que eu já falei. Por que a alternativa da mulher carreirista não é válida? O governo sabe disso. O governo tem acesso a dados de imposto de renda e do IBGE. Eles sabem que mesmo que tu coloque as mulheres para trabalhar no lugar dos homens, elas vivem mais, se aposentam mais cedo e elas consomem mais serviços públicos. Então não é viável. Como o pessoal fala assim, a economia não foi feita para colocar mulher para trabalhar, de qualquer país. Foi feita para colocar homem para trabalhar. Mas enfim, não devaneando e voltando. Então a segunda etapa é colocar o voto só para quem está pagando imposto e quem não é funcionário público. Inclui ali polícia, exército, porque os caras defendem a sociedade, então tem merecimento nisso. Mas só nessa parte já é uma garantia de que a maior parte dos eleitores vão ser homens. Vão existir algumas mulheres, mas só nessa parte assim, imagina a sociedade que tu teria se só homens votassem. Como é que tu ia conseguir manter um partido como o PT, ou PCdoB, ou PSOL, ou PSTU? Ia ser impossível um partido desse se manter. Feminismo mesmo na política já era, acabou. Então essa é a segunda etapa. Acabar com o voto universal, garantir algum parâmetro de mérito para poder votar. O voto tem que ser uma licença, não um direito, e uma licença temporária, depois que a pessoa se aposenta até e se torna dependente do Estado e para de pagar imposto de renda, também tem que perder o direito ao voto. A menos que o cara tenha tanta renda que daí, mesmo aposentado, ele ainda assim está pagando imposto de renda. Aí mantém o direito ao voto. Então já foi a primeira e segunda etapa. Terceira etapa. Depois que já acabou com tudo quanto é privilégio, tudo quanto é assistencialismo, tudo quanto é lei feminista, e fez a filtragem do direito ao voto e fez com que só quem é responsável, quem tem mérito, tem que ter o direito ao voto, vem a terceira etapa. A terceira etapa é simplesmente tirar o governo da instituição de casamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Simplesmente tudo quanto é lei de casamento ou termina com tudo ou simplifica absurdamente. Deixa as famílias cuidarem dessas uniões, deixa a igreja da pessoa que a pessoa frequenta cuidar dessas religiões, simplesmente tira o casamento da mão do governo. Deixa os homens e as mulheres decidirem como é que eles vão se relacionar, deixa as famílias decidirem como é que eles vão se relacionar, como aconteceu durante a maior parte da história da humanidade. Por que isso? Porque a experiência feminista dos últimos 100 anos provou, está mais que provado, através de inúmeros fatos e estatísticas, que quem é que pediu para o governo entrar no casamento? Foram os homens ou foram as mulheres?
Foram as mulheres. Elas que exigiram que o governo entrasse dentro do casamento e fosse dando cada vez mais proteção, cada vez mais direito para elas, às custas dos direitos dos homens. Cadê a moralidade nisso? Quer dizer, trazer o Estado para dentro do relacionamento porque tu não gosta do homem com quem tu tá e tu não confia o suficiente nele e tu quer usar a força do Estado para dominar o teu homem, para dominar os teus filhos. E se fosse alguma coisa até assim de, não, mas as mulheres usaram essa força do Estado para dominar os homens, os maridos e os filhos, mas pelo menos as famílias se mantiveram intactas. Não! Elas usaram essa força do Estado para dominar os maridos, dominar os filhos e destruir as famílias. E pior, saquear os homens, usando até os filhos como refém. Então eu vou repetir uma coisa que até o Ibimor, o Black Gnostic Speaks, falou, quando ele comentou a respeito dessas experiências dos últimos 50 anos, de legalização de divórcio, vara de família e tudo mais. Ele falou, está mais que provado que as mulheres não são morais. Qualquer benefício, qualquer direito extra, qualquer privilégio que tu der para elas, elas vão usar para fazer o que elas bem entendem, elas vão usar para conseguir o que elas querem, e elas não estão nem aí para o longo prazo. Elas não estão nem aí para o futuro. A gente sabe, por exemplo, das mulheres encalhadas agora da geração Y, o que vai ser o futuro delas. Elas vão exigir que o governo salve elas. Vão exigir que o governo jogue dinheiro dos impostos dos homens para elas. Então, é aquele negócio. Tem que tirar o governo, mudar as leis, tirar o governo do casamento e jamais permitir que ele volte a interferir no casamento. Jamais permitir que o governo volte a ser um ator no relacionamento entre homens e mulheres. Da mesma forma que jamais permitir que o voto universal volte. E jamais permitir que seja criado qualquer tipo de lei que desrespeite o artigo 5 da Constituição. Para tu ter um Estado moderno, para tu ter um Estado de direito, não tem que ter nenhum tipo de discriminação de raça, gênero ou sexo. Tu não tem que ter leis que discriminem. Tu não tem que ter regras diferentes para pessoas diferentes. É que nem aquela frase da Fazenda dos Bichos, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Que engraçado, né? Essa frase ela é para descrever algum sistema socialista ou comunista. Então, que engraçado que uma lei que discrimine por sexo, gênero ou raça, geralmente é uma lei socialista ou comunista e proposta por um socialista ou comunista. Então é o que eu digo, nunca mais. E esses são os 3 passos. Não é muito complicado, é bem simples. O detalhe é que assim, a hora que os caras chegam nesse nível, eles não podem amolecer, não pode repetir aquele ciclo dos homens fortes criam tempos bons, os tempos bons criam homens fracos, os homens fracos criam tempos difíceis, etc. Eu não lembro bem como é que era a frase, mas vocês sabem do que eu estou falando. O negócio é nunca permitir que que a coisa retroceda. É nunca permitir que os erros anteriores sejam repetidos. E talvez em parte, assim, como eu disse, todas as sociedades, impérios, civilizações, elas têm esse ciclo, né? Esse ciclo de 250 anos, que é basicamente mais ou menos umas 10 gerações. Que é um ciclo de uma sociedade que começa patriarcal e por causa disso ela se expande, ela alcança sucesso e gradativamente, geração após geração, ela vai se tornando mais socialista, mais comunista, mais feminista, até chegar numa tentativa frustrada de um matriarcado, porque o matriarcado ele não é sustentável. A mulher depende do homem, sempre dependeu. E a partir do momento que tu tem uma sociedade pseudo-matriarcal, ou a caminho do matriarcado, o que os homens fazem? Eles abandonam a sociedade, eles se rebelam. Para que o cara vai ficar se sacrificando, defendendo e mantendo uma sociedade na qual as mulheres elas querem ter o poder, elas querem dominar, só que elas não estão dispostas a fazer todo o esforço e toda a dedicação que os homens fizeram pela sociedade até então. Então o negócio não é sustentável. E o que eu vejo é que a civilização ocidental ela está indo para esse colapso matriarcal. Só que uma coisa que me deixa um tanto otimista que é o seguinte, a gente não vive mais numa época em que
não existia uma manutenção da história. Digamos, uma sociedade caía, ou era conquistada, ou colapsava, e todo aquele histórico dela, todo aquele conhecimento acumulado se perdia. E os homens, geralmente, as pessoas dessa sociedade que colapsou, eles eram mortos, eram escravizados, eram assimilados por outras sociedades, e a história de como o negócio aconteceu se perdia. O que é diferente de hoje em dia? Hoje em dia a gente tem uma sociedade global totalmente conectada. A gente consegue ver, por exemplo, o colapso em diferentes níveis. A gente consegue ver, por exemplo, o colapso lá no Japão, na Coreia do Sul, que eles estariam uns 20, 15 anos na nossa frente. A gente consegue ver o colapso na Europa, que estaria uns 15 anos na nossa frente. E a gente consegue ver o colapso ali nos Estados Unidos, que estaria uns 10 anos na nossa frente. Então tu consegue comparar, e daí dá para aprender com os erros de outras sociedades, de outras civilizações que estão no mundo. E da mesma forma, eu acho que não vai ter aquele colapso assim de guerra, de conquista, vai ser mais um colapso governamental e econômico, só que a história não vai se perder. É que nem aquele vídeo do Black Pigeon Speaks, que ele fala por que as mulheres destroem civilizações, que daí no final do vídeo ele fez uma previsão muito boa, que ele disse que talvez essa ideia liberal de que homens e mulheres são iguais e têm que ter os mesmos direitos, talvez esse tenha sido o maior erro. Talvez seja isso que provavelmente já se repetiu várias vezes na história da humanidade, esse fosse o erro principal, que deveria ser evitado e jamais deveria se repetir. Então, essa parte que me deixa otimista a respeito da globalização e o fato que mesmo que esteja acontecendo colapso, em diferentes etapas diferentes, em diferentes países da civilização atual ocidental, o que eu vejo é que a história não vai se perder. E quando chegar a hora de fazer as correções, como eu já disse, correções, tirar leis feministas, tirar o casamento das mãos do governo, tirar o voto universal, eu acho que dessa vez a lição não vai se perder. Então talvez mesmo tendo um colapso e uma adaptação, colapso econômico e governamental, depois dessa adaptação existe uma chance de a gente não repetir o ciclo, de não repetir os mesmos erros. Daí o negócio é simplesmente se manter vigilante, não deixar o negócio se repetir. Como é que é aquela frase? O preço da liberdade é eterna vigilância. Então é isso. Por isso que é importante, tem que redpilar o máximo de homens possíveis. Para no futuro, quando chegar alguma feminista ou algum cuck dizendo não, vamos tentar fazer um negócio mais participativo, mais colaborativo, vamos dar direitos iguais para todo mundo, sem responsabilidades iguais. Quando vierem no futuro, depois falar a respeito de comunismo, socialismo, feminismo, ter uma sociedade preparada e informada para dizer não. Da mesma forma que hoje em dia o pessoal fala, vamos tentar socialismo e comunismo. E a gente tem a história do século XX provando que o negócio não funciona. No futuro a gente pode chegar num nível que o pessoal chegue, vamos tentar implementar feminismo. E daí a gente vai ter a história do século XX e do século XXI mostrando por que a gente não tem que repetir isso. O que fracassou. O que a gente vê. Casamento indo para o buraco, taxa de natalidade indo para o buraco, recessão, invasão de imigrantes, sociedades desaparecendo. Então o negócio é não repetir os mesmos erros, para só assim manter uma sociedade sustentável e estável, que pode durar, só Deus sabe.